Apocalipse capítulo 14. Vamos orar? Meu Senhor, te peço, Deus, que abençoe Tua palavra, que Teu Espírito, Deus, possa falar a cada coração, que o Senhor possa exaltar o Teu nome nessa manhã e nós também possamos exaltar o Senhor de todo o nosso coração. Seja Deus com os enfermos, abençoa os irmãos, abençoa a irmã Zélia, Senhor, a irmã Marisa, ajuda elas, ó Deus, abençoa o Ricardo aqui, vizinho também, que está doente, abençoa a Fernanda, Senhor, para que essa cirurgia aconteça, abençoa a irmã Neuza, Deus, que também com suas dificuldades, irmã Aparecida, irmã Leia, irmã Antônia, e vários outros, ó Deus, que devido à idade têm as dificuldades de saúde. Que o Senhor possa, Deus, fortalecer, sustentar e alegrar os corações. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Antes de começar, eu queria lembrar os irmãos da fralda geriátrica. Graças a Deus recebemos 2 pacotes hoje, mas isso é muito pouco. E eles ainda não foi liberado a fralda do INSS e a mãe e a filha estão com uma situação financeira bem difícil. Então, peço aos irmãos que puderem, tragam pacote de fralda geriátrica GG, tá? Fralda geriátrica GG. Traz um pacote, pelo menos. Traz o que você puder, tá? Só o que você puder e que você quiser, para a gente deixar eles pelo menos cobertos nessa área, tá? Para quem não sabe, a irmã Zélia, nossa vizinha aqui da irmã Antônia, e ela teve problema de circulação e teve a perna amputada, ela já com 70 e poucos anos, ou mais de 80, agora eu não lembro a idade dela, uma dificuldade muito grande, porque a Marise também tem problemas físicos, de locomoção. Então, o que os irmãos puderem fazer para ajudar a essa família, Deus com certeza vai recompensar. Então pense nisso e esteja colaborando, esteja orando também, tá bom? Então Apocalipse 14, irmãos, em meio nós vemos nesse dia a 5ª cena de adoração do Apocalipse. Nós estamos vendo 7 cenas de adoração. O Apocalipse tem muito 7, né? E o Apocalipse, para a igreja, é um livro maravilhoso, abençoado, feliz. Só quem deve ter medo do livro do Apocalipse é quem não tem Cristo. Quem tem Cristo pode comemorar. E o Apocalipse, na verdade, é a comemoração da vitória de Deus sobre todas as forças do maligno, o triunfo final de Deus. Essa é a história do Apocalipse. Em meio a tempos desanimadores, vemos o céu aberto e alguém assentado no trono. Essa é a mensagem. Você lembra que eu expliquei que foi escrita no ano 90, quando Domiciano, o imperador romano, estava perseguindo a igreja, os apóstolos já tinham morrido, só faltava João, e João estava preso na ilha de Patmos, e a igreja assustada, e aí Deus aparece numa revelação maravilhosa, que é escrita nesse livro de Apocalipse. E a mensagem é essa: Deus está no trono, mesmo em meio à situação caótica que a humanidade vive. Há uma porta aberta no céu, há um trono e alguém assentado nele. Deus luta contra as forças malignas e ele vencerá. E nós temos essas cenas de adoração que nos mostram a alegria do povo de Deus e nos ensinam a adorar também. Tá? Então, vamos ver mais essa cena. Primeira, baseada aqui em 4 perguntas. Primeira pergunta: onde estão os adoradores? Onde estão os adoradores? Dessa cena, né? Verso 14 nos diz que eles estão no céu. Verso 1, aliás, eles estão no céu. Veja: olhei, eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião,
Monte Sião aqui é usado de forma simbólica, como é usado também em Hebreus 12, 22, significando a Nova Jerusalém. Eles estão no céu. Por quê? Porque o versículo 3 fala que eles estavam cantando e diz que eles estavam diante do trono. Versículo 3. Versículo 5 também fala que eles estavam diante do trono. Então, esses adoradores estão no céu. Segunda pergunta: quem são os adoradores? E aí que a gente tem um dilema, né, na interpretação do Apocalipse. Eu quero dizer para você que existem 3 interpretações sobre o milênio: amilenismo, pós-milenismo, pré-milenismo, e muitos não chegam a um consenso na interpretação do Apocalipse. Eu, pela interpretação que eu faço da Bíblia, eu sou amilenista. Eu creio que o milênio é um símbolo do reino de Cristo na primeira vinda dele até a segunda vinda dele. Então eu creio que o Apocalipse, isso não é uma invenção minha, tá, irmão? Quero que você saiba que existem grandes teólogos na história da igreja que aprovam essa interpretação. Que o Apocalipse, ele é cíclico, ele tem 7 cenas de adoração, 7 cenas do fim, 7 cenas da vitória final de Deus. Ele não é um livro assim que vai avançando pela história, mas seria 7 formas diferentes de mostrar a mesma história. Então, baseado nisso, quem são os adoradores? Aqui diz no verso 1 que são 144 mil. Isso aqui dá uma confusão muito grande. Vocês sabem que os testemunhos de Jeová dizem que esses 144 mil são realmente 144 mil servos de Deus que terão o prazer de habitar no céu com Deus, enquanto o restante dos cristãos vai habitar na terra mesmo. Então, 144 mil seriam a tropa de elite lá no céu, diante de Deus, e o restante aqui na terra, porque eles tomam esses 144 mil literalmente. Existe a interpretação dos cristãos pré-milenistas também, que esses 144 mil seriam só os judeus, só o povo judeu. Na interpretação que nós seguimos, esses 144 mil não passam de um símbolo do povo de Deus por completo. Aliás, irmão, Apocalipse é altamente simbólico, é quase todo simbólico, tirando o Apocalipse 2 e 3 das cartas de Jesus, o restante é quase todo simbólico. Simbólico, entenda bem a palavra simbólico. Simbólico não quer dizer fantasia, mentiroso, não é nada disso. Simbólico significa que são usados símbolos para falar de verdades, tá? O livro de Apocalipse fala de uma grande verdade que acontece, mas de forma simbólica, ele usa símbolos para falar da verdade. Então, esses 144 mil, como é que se chega a esse número? Quando você vê como chega a esse número, você percebe que é simbólico. A questão é 12 vezes 12 vezes 1000. 12 no Apocalipse, além de 7, 12 também é um número que fala sobre a obra de Deus. São 12 tribos, 12 apóstolos, 12 portas no céu, 12 fundamentos no reino de Deus, no novo céu e na nova terra. Então tem muito 12 que significa a obra de Deus. Então nós temos 12 seria a perfeição, vezes 12 a perfeição, vezes 1000, que significa 10 vezes 10 vezes 10, que é a ideia de multidão. Então os estudiosos tiram perfeita multidão. Perfeito, perfeito, vezes multidão, multidão, multidão. Esse 144 mil é um símbolo para a perfeita multidão dos servos de Deus em todos os tempos. Então seriam todos os servos de Deus. Normalmente o Apocalipse, quando mostra uma cena celestial, com exceção de Apocalipse 6, está falando de todo o povo de Deus. Não existe esse ensino na Bíblia de que existe um grupo de elite que vai habitar num tal lugar e o restante vai habitar em outro lugar. Não.
Então seria esses adoradores todo o povo de Deus. São pessoas que pertencem a Deus. Veja o verso 1, lá no final, que em sua testa tinham escrito o nome dele e do seu pai. Quer dizer, cada um desses tinha na sua testa o nome de Deus escrito e o nome do Cordeiro. Claro que isso também é um símbolo, né, irmão? É meio difícil acreditar que cada servo de Deus vai ter um carimbo na testa, vai ter um... Isso é um símbolo para justamente contrapor a marca da besta. Nós aprendemos em Apocalipse 13 que a besta vai marcar, né? Marcar cada servo dela. E tem também os marcados, os selados pelo próprio Deus, que também tem a marca dele. Isso significa que essa multidão pertence a Deus. A ideia da marca é a ideia de propriedade. É o povo de Deus. Cada um de nós pertence a Deus. Mas quem são esses adoradores também? São os remidos. Verso 3 fala lá no final do verso 3 que eles foram comprados da terra. Veja, comprados da terra. No verso 4 fala que eles foram também, lá no final, comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Então, esse povo que está adorando é todo o povo de Deus, são aqueles que pertencem a Deus e são aqueles que são remidos, foram comprados pelo Senhor Jesus Cristo por meio do seu sangue. Tá bom? Então, esses são os adoradores. Como a gente tem falado, esse capítulo também, ele fala sobre a cena final, sobre a adoração de toda a igreja diante de Deus. Quem são os adoradores? São esses. Agora, é muito interessante que essa passagem não fala a letra do cântico, a letra da adoração. É muito destacado nessa passagem, é o caráter do adorador. Então, a terceira pergunta é: como são os adoradores? Como são os adoradores? Primeiro nós vemos no verso 4 que eles são puros. Veja lá o verso 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Irmão, outra linguagem simbólica, tá? Apocalipse é altamente simbólico. Mulher não contamina homem, só em questão de adultério ou de prostituição, a pessoa estaria em pecado. Mas a ideia aqui é da pureza espiritual. Lembra que o capítulo 13 fala sobre a besta e como ela fez todo mundo segui-la? Aqui, o povo de Deus é um povo que é fiel a Deus e que não se prostitui com falsos deuses ou com a besta ou com qualquer um desses enganadores. Então, a pureza espiritual é que está sendo destacada aqui. Eles não se contaminaram, não traíram a Deus. Se você acha estranho isso, tanto no livro de Apocalipse, quanto em toda a Bíblia, a infidelidade a Deus é representada por adultério e prostituição. Então, esses homens aqui foram homens e mulheres, claro, que não se contaminaram nem fisicamente, vamos dizer assim, sexualmente, e principalmente espiritualmente. Então, os adoradores são puros. E o que mais diz como característica desses adoradores? Eles são fiéis. Veja o versículo 4, seguindo ali, esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. São seguidores de Cristo, eles são fiéis a Cristo, eles estão próximos a Ele e tendo comunhão com Ele. Então veja bem, são fiéis. Outra característica, como são os adoradores, eles são verdadeiros. Verso 5. E na sua boca não se achou engano. Quer dizer, são pessoas honestas, verdadeiras, mas que principalmente são pessoas que
professam o Deus verdadeiro sem se deixar enganar com falsas religiões e falsas doutrinas. Então, são pessoas que a mente delas não foi enganada por Satanás, pela besta, pelo falso profeta. Eles não foram enganados por isso, a marca deles é a verdade. E eles são também perfeitos. O verso 5, lá no final. Porque são irrepreensíveis diante do trono. Quer dizer, não tem mais repreensão alguma. Como nós estamos falando de uma cena celestial, então nós sabemos que aqueles que estão lá no céu adorando são perfeitos. Diferente de nós que estamos aqui na terra, que somos ainda pecadores. Eles já são perfeitos. Então, quem são esses adoradores? O povo de Deus, um povo puro, fiel, verdadeiro e perfeito. Que maravilha, né? Esses são os adoradores. Agora, a quarta pergunta é: como é a adoração deles? Como eles adoram? E aí é interessante, como eu falei, não tem a letra do cântico, mas tem algumas características aqui de como eles adoram. Primeiro, eles adoram de uma forma grandiosa. Verso 2 diz assim: ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas e como a voz de um grande trovão. A adoração começa aqui, e talvez essa seja uma voz angelical, o texto não diz, talvez fosse uma voz de dentro desse povo de Deus, mas o fato é que é uma voz como a voz de muitas águas. Essa voz já foi atribuída a Deus na Bíblia, mas parece ser mesmo uma criatura aqui, e essa voz de muitas águas dá a ideia de poder. Quando você vai, por exemplo, Foz do Iguaçu, você vê aquele estrondo da água, você ouve, né, aquele estrondo da água, aquilo dá uma ideia de poder, e tem poder mesmo, né? Aquela água toda tem uma produção de energia incalculável. Então, a voz poderosa foi ouvida no céu, e é como a voz de um grande trovão. Tanto o trovão quanto as muitas águas são atribuídos na Bíblia muitas vezes a Deus. Então aqui começa a adoração, e é uma adoração grandiosa, grandiosa. Mas é uma adoração também melodiosa. Olha, o verso 2, lá no final, fala como a voz de arpistas que tocavam com a sua harpa. Então aqui nós temos vozes poderosas e arpistas, né? A harpa sendo tocada aqui de uma forma, com certeza, melhor do que qualquer artista que já tocou uma harpa nessa terra. Então aqui a melodia, está se falando aqui sobre a melodia maravilhosa do cântico, da adoração. Novamente eu abro um parênteses aqui, irmão, para lembrar que existem ritmos, e eu não estou falando aqui criticando ninguém não, tá? Estou só instruindo, porque em determinados lugares de culto isso não é obedecido. Existem ritmos que são compatíveis com o culto a Deus, e existem ritmos que não são. Porque agora a mania é a seguinte: todos os ritmos vêm de Deus. Deus criou tudo. Poxa, Deus criou tudo? Será que Deus criou o funk? Essa coisa horrível que a gente ouve na rua, foi Deus que criou? É brincadeira, né? Então, hoje em dia, eles adoram com samba, com pagode, com funk, com tudo que é ritmo musical. Não concordo com isso, irmãos. Tem que haver reverência no culto a Deus. Então, quando o ritmo ou a letra são irreverentes, devem ser evitados no culto. Talvez sejam até músicas que você possa ouvir em casa, não sei, isso aí é do seu gosto. Mas trazer para o culto, jamais. E tem aquela história, né? Como a gente está sempre em culto, não é só na igreja, então realmente a gente deveria evitar qualquer tipo de ritmo indesejado no culto. Eu não consigo entender essa história de que Deus fez todos os ritmos.
1950 e pouco para 1960 foi criado o rock, não existia. Eles distorceram as notas, eles mudaram toda a harmonia e a melodia da música e fizeram esse estrondo que hoje eles fazem. E eu não posso dizer, como é que isso aí é de Deus? Ainda mais com as letras que são cantadas, coisa claramente satânica. Vários adoradores de Satanás foram roqueiros, adoradores confessos. E aí você vai dizer que essa música é de Deus? Não consigo entender isso. Eu não acredito nisso, eu não creio nisso. E principalmente no culto a Deus, que o pessoal agora está assim, né? Todos os ritmos são de Deus. Todos os ritmos foram criados por Deus. Eu creio que Deus criou a música e o homem a distorceu, em muitos casos. Então, aqui nós vemos a harpa sendo tocada. A harpa é um instrumento maravilhoso. Você não consegue fazer música horrorosa com uma harpa, se você for um músico, né? Então, está aí a melodia, a adoração deles é melodiosa. Agora, uma coisa importante, que a adoração deles também é renovada, é viva, é inspirada. Onde a gente vê isso? Verso 3, e cantavam um cântico, e cantavam como cântico novo. Cantavam como cântico novo. Quer dizer, cantavam um cântico novo. O que é cântico novo, né? O cântico novo é isso. Pode ser uma nova letra? Pode ser uma criação, uma nova melodia? Pode. Mas a ideia principal é o espírito que canta, o espírito que adora, a pessoa que louva, que exalta. Um cântico novo é isso, é um cântico renovado, é um cântico que tem vida, é um cântico inspirado, é um cântico real. Por exemplo, você pode ter um louvor, um hino que você conhece há décadas, mas de repente você vai cantar ele na sua casa ou na igreja, e você sente aquele impacto daquele louvor em você, e você adora. É um cântico novo. É um cântico novo. Então, foi essa adoração também que eles ofereceram. Embora a gente não saiba, é a única cena de adoração que a gente não sabe a letra do louvor. Mas foi realmente um canto inspirado e renovado. E a gente deve buscar essa renovação, cantar sempre de forma fresca, vamos dizer assim, de forma nova, como se nós víssemos de novo a obra da cruz e renovássemos a nossa fé naquele momento. Eu, da minha parte, eu gosto muito de músicas que tem a letra baseada no Apocalipse. Eu não sei se vocês sabem, mas diversas músicas foram tiradas dessas 7 cenas do Apocalipse. Diversas. Eu gosto demais quando existem músicas que usam essas letras. Músicas que são adoração mesmo. E não só na igreja, mas em casa, muitas vezes ouço para o meu deleite. Eu creio que, se você ouvir essas músicas, não músicas só que você fala de você precisando de alguma coisa, pedindo alguma coisa, para ver se Deus te socorre, mas músicas mesmo, que exaltam a Deus, que adoram a Deus, onde o adorador esquece de si mesmo e exalta o Senhor. Essas músicas, essas canções, elas têm o poder de tornarem você um adorador lavando a louça na pia da cozinha, ou lavando roupa, ou pegando o ônibus para trabalhar. Eu creio que a maior forma assim, de adoração é quando você vê a cena na sua imaginação espiritual, você contempla a cena da adoração e você entra lá dentro. Você se transporta para lá, como se fosse um dos anjos ou um dos remidos. E você é, na verdade, mas um dia você vai estar lá. Então,
essa adoração é muito, muito importante, um cântico novo. A gente não pode cantar as músicas como fossem velhas para a gente. A gente deve sempre ter um cântico renovado, inspirado. E essa adoração também é interessante, que ela é exclusiva. O verso 3, na segunda parte, fala que ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Ninguém podia aprender aquela música. Por isso que não tem a letra, né? É uma adoração misteriosa. O que isso significa? Significa, irmão, que só o cristão adora, só o cristão exalta, só o cristão louva. O mundo não. O mundo não aprende, a não ser quando se converte. O mundo não sabe exaltar a Deus, não adora a Deus, não louva a Deus, mas os crentes sim. Então nós temos esse mistério, né? Nós temos esse benefício, esse privilégio de adorarmos o Deus verdadeiro, enquanto o mundo inteiro o ignora. E eles não podem realmente aprender esse cântico novo, só se eles tiverem o Espírito de Deus. Então esse louvor, essa adoração é exclusiva do povo de Deus. É algo assim maravilhoso que foi dado a nós. Então, os adoradores estão no céu, os adoradores são o povo de Deus, eles adoram, eles são puros, fiéis, verdadeiros, perfeitos, e a adoração deles é grandiosa, é melodiosa, é renovada e é exclusiva. O que a gente aprende com isso? Porque você tem que pensar o seguinte: essa cena é futura, tá? No fim, nós vamos estar lá. Mas enquanto nós não chegamos lá, o que a gente pode fazer? Eu vou esperar, quando chegar lá a minha vez de cantar lá no céu, vou ficar esperando. É isso? Não. Nós devemos ser adoradores já na terra, porque nós estamos diante de Deus. Então, o que a gente pode aplicar, praticar nessa situação? Para adorar a Deus de verdade, você precisa saber que está na presença de Deus, tá? Você está na presença de Deus. Você acredita nisso? Aquele povo que somos nós, no final, estaremos na presença de Deus visível, assim, toda a glória de Deus vai estar resplandecendo, o Cordeiro vai estar lá, e nós vamos estar vendo com os nossos olhos. Essa é a única diferença. Porque, na verdade, hoje nós estamos na presença de Deus. Deus está aqui, Deus está aí com você, Deus está dentro de você. Então não pense que porque você não chegou lá ainda, os teus olhos não veem, que você vai esperar chegar lá para adorar. Não, adore agora, porque Ele está com você aí. Ele está aqui, tá? Mas, irmão, Ele está aqui, é mais certo do que se a sarça estivesse pegando fogo aqui e não se consumisse como Moisés viu. Mais certo do que se tivesse aqui aquela nuvem da Shekinah, aquela neblina branca da glória de Deus. Ele está aqui, presente aqui. Eu acredito que esse é um dos fatores principais para termos uma verdadeira adoração, reconhecermos a presença de Deus. Porque se você entra aqui distraído, cheguei na igreja, senta no banco e não se dá conta de nada, você não adora. Você tem que entender que Deus está aqui, presente. Enquanto nós cantamos, oramos e ouvimos a palavra, Deus se manifesta. Você, para ser um verdadeiro adorador, você tem que entender que você está sempre diante do trono. Sempre. Em todo instante. Não só aqui, mas em todo lugar. Para adorar a Deus de verdade, você precisa purificar a sua vida. A mensagem do Apocalipse é isso. Eles não se contaminaram sexualmente, não adulteraram, não se prostituíram, não fornicaram, e eles não deram suas vidas para adorar falsos deuses.
não se prostituíram e adulteraram com outros deuses. Eles se purificaram. E aqui nessa terra, quanto mais puro você buscar ser, mais você vai adorar. A adoração não pode ser contaminada com o nosso pecado não confessado, com aquele pecado que a gente não quer largar de jeito nenhum. Um dia nós estaremos puros no céu para adorar, mas na terra nós já devemos tentar ser o mais puro que nós conseguirmos, porque Deus é puro. Estava lendo essa semana Levítico. Levítico é um livro que todo mundo considera horroroso, chato, enfadonho. Me perdoa, Senhor, que eu estou falando aqui. O livro é maravilhoso, como todos os livros da Bíblia são. E sabe qual é a mensagem de Levítico? Sejam santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Tudo que ele mandava, ele falava isso. Então, se você quer adorar a Deus, purifica a sua vida. Esse povo que chora no domingo, que grita no domingo, que canta em altas vozes no domingo, mas que adultera, rouba e prostitui e mente na segunda, não são verdadeiros adoradores. A nossa vida tem que estar, como o pessoal gosta de falar, no altar de Deus, para podermos adorar a Deus. Se você quer adorar a Deus de verdade também, precisa estar sempre perto do Senhor. Lembra que o texto fala que eles seguiam o Cordeiro? Temos que estar perto do Senhor. Temos que estar sempre próximos a Ele, sempre buscando comunhão com Ele. Ele não pode ser estranho a nós. Se Ele for estranho, nós não vamos adorá-lo. Então precisamos nos aproximar de Deus por meio da oração e da Sua palavra. Se queremos realmente adorar a Deus de verdade, precisamos adorar com entusiasmo renovado, conforme eu já falei aqui. Um novo cântico. Tem que ser um cântico que te emocione, um cântico que te leve a exaltar, a adorar. E eu vou abrir um parênteses aqui de novo, irmão. Nós não podemos servir a Deus segundo o nosso gosto. Tem gente que gosta de ler, e só de ler. Tem gente que gosta de cantar, e só de cantar. Tem gente que gosta de orar, e só orar. Nós devemos fazer os três. Nós devemos gostar dos três. Ler, cantar e orar. Se nós não fizermos uma dessas três coisas, nós estamos pecando. Eu não posso dizer assim, eu não gosto de música, eu não gosto de cantar, mas a Bíblia diz, cantai ao Senhor. Tem um verso que fala 4 vezes, cantai ao Senhor. Isso é imperativo, é ordem de Deus, cantai ao Senhor. E a Bíblia também fala, orai sem cessar. E a Bíblia fala, medita nela de dia e de noite. São ordens, e nós temos que adorar a Deus com cânticos. Cante ao Senhor. Às vezes o domingo está cinzento, está estranho, muito estudo, muito isso, muito aquilo, aquela intranquilidade. Aí você chega lá e bota uma caixinha, compra uma caixinha pequenininha, bota uma caixinha do teu lado, ou fone de ouvido, e começa a tocar louvor que você ama, que você gosta. Tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar quando você louva a Deus. Faça isso. Adore. Se você quer adorar a Deus, faça essas coisas. Purifique sua vida, seja perto do Senhor, seja consciente da presença de Deus e adore com entusiasmo renovado. Um dia, irmãos, a gente fica frustrado com essas coisas, não fica? Você está me ouvindo aí falando, rapaz, eu não consigo. Mas um dia seremos perfeitos e ofereceremos uma adoração perfeita. Que maravilha, não é, irmão? Ah, que coisa maravilhosa. Um dia nós adoraremos a Deus com o coração e uma mente puros. Enquanto isso não acontece, ofereçamos a melhor adoração que pudermos. Somos adoradores. Fomos criados para a sua glória. Se a gente não é adorador, a gente não é cristão. A gente precisa adorar. Adore a Deus, e você será recompensado. Você vai sentir o favor de Deus na sua vida. Você vai sentir
a alegria do Espírito Santo. Você vai ser renovado quando você adorar. E aí, só para alertar você, adorar não é apenas cantar. Ah, adorar é cantar, né? Não, adorar é cantar, orar e meditar na palavra. É quando você canta para Deus, fala com Deus e Deus fala com você na palavra. Tudo isso é adoração. O culto é uma adoração a Deus. O culto, quando ele tem esses 3 elementos e não outras coisas estranhas. O culto é uma adoração a Deus. E quando você está buscando, você está adorando o Senhor. Adore a Deus, Ele merece, Ele é digno, não é? A palavra dele se repete, digno é o Senhor, que era, que és e que há de vir, o Todo-Poderoso, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a honra, a glória, a força, sabedoria, poder. Adore a Deus. Muita coisa que você tem passado vai melhorar se você adorar a Deus. Deus vai curar a sua alma, seu coração e, quem sabe, até o seu corpo. Eu sei que a cura acontece quando adoramos a Deus. Adore, vire sua face para o Altíssimo, olhe mais para o céu do que para baixo. Pensar nas coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Buscai as coisas de cima, e não nas que são da terra. Volte o seu olhar de fé para o Criador. Sabe, irmãos, na Coreia do Sul, lá no início do século XX, aconteceu um grande avivamento, um derramamento de poder num culto, e depois espalhou para tudo quanto é lado. Sabe qual foi a sensação da igreja quando Deus desceu poderosamente? Está vendo esse teto aqui? Todos testemunhavam que parecia que Deus tinha arrancado o teto. E eles contemplavam o céu, a glória de Deus, diretamente. Que esse teto, irmão, seja removido da sua mente, do seu coração, o teto desse lugar, o teto da sua casa, o teto do seu trabalho, e pense, remova tudo isso, e olhe para o Senhor. É isso que Apocalipse faz. João, vem aqui, João. João é levado para o céu. Uma porta se abre para ele olhar. Olha essa porta aí. Esse teto retirado. E aí lá ele vê o soberano Deus assentado no trono. Porque é lá que ele está. E sempre estará. Seja louvado o teu santo e bendito nome, Senhor. Não há Deus como tu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Tu és adorado, Senhor, por todos os anjos. Tu és adorado pela tua igreja. Tu és bendito. Santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Bendito seja Deus, justo, verdadeiro, amoroso, misericordioso, santo, poderoso, eterno, invisível, indestrutível, imortal, que habita na luz inacessível, ao qual nenhum dos homens pode chegar. Deus majestoso, Deus de glória, Deus de poder. Grande é o Senhor. Tu és o nosso Deus. Tu és Deus.